بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رجلا قال يا رسول الله أي الناس خير؟ قال من طال عمره وحسن عمله. قال أي الناس شر؟ قال من طال عمره وساء عمله. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Respeitados irmãos e irmãs, Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a nós a oportunidade de estarmos presentes em mais um Jum'ah, mais um dia que nós devemos adorar Allah subhanahu wa ta'ala e tentarmos atrair a sua satisfação e afastarmos da sua zanga. Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a nós a oportunidade, como nós todos sabemos, que iniciamos o nosso ano Hijri novo de 1446. Estamos no mês de Muharram, que é o primeiro mês islâmico. E como muçulmanos, nós temos uma ligação com tudo aquilo que faz parte do Islã, do Sharia. E nós devemos perceber o ano Hijri, como é que veio na existência e qual é a ligação que nós temos com isso. Muitas das vezes, a maior parte de nós estamos praticamente ignorantes ou não sabemos o ano Hijri, em primeiro lugar. Se sabemos, às vezes confundimos qual é o ano que nós estamos a seguir. Então, nós temos maior ligação com o ano gregoriano, é natural, nós seguimos praticamente no nosso dia a dia esse calendário, mas como muçulmano nós temos que valorizar aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a nós. Faz parte do nosso din, do nosso sharia e faz parte da nossa herança. O ano Hijri, nós temos que compreendermos como nossa herança, que veio dos tempos dos Sahaba radiallahu anhum, e chegou até nós e nós iremos contar esse ano até o fim do mundo. Então, Hazrat Umar radiallahu anhu, ele era o Khalifa, porque o ano Hijri não iniciou na vida de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Não é Rasulullah sallallahu alaihi wasallam que estipulou o ano Hijri, nem foi Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu. Iniciou no Khilafa de Hazrat Umar radiallahu anhu, conforme as narrações. No 16º, 17º, 18º ano de Hijrat, quando Umar radiallahu anhu foi o Khalifa, veio alguém com uma reclamação para ele e disse que o Amir al-Mu'minin, fulano está-me a dever. Ele disse que iam pagar em Sha'ban, mas ele ainda não pagou. E como naquele tempo eles contavam somente os meses, porque os meses Allah subhanahu wa ta'ala havia já revelado, e era uma coisa antes também da revelação, que os árabes eles contavam os meses a partir de Muharram, etc, etc. Então, ele veio reclamar que era para pagar em Sha'ban, não pagou. Hazrat Umar radiallahu anhu perguntou a ele, Sha'ban de que ano? Desse ano, do ano passado ou do ano que está por vir? Aquela pessoa não conseguiu responder, porque eles não contavam praticamente os anos. Eles contavam os meses. Quando terminavam os 12 meses, eles contavam já o outro ano. Então, Hazrat Umar radiallahu anhu ficou com essa preocupação, que realmente é importante que definissem um ano estipulado no Islã. Então, ele reuniu os sahabas, os tabi'in presentes daquele tempo, etc. E ele colocou essa questão, olha, nós devemos estipular um ano e nós iremos contar, basear-se nesse ano para futuras situações. Nós também temos que ver as questões das dívidas, quando cobrar, questões dos valores que entram e saem do Baitul Mal, etc. Então, qual é a opinião em que nós devemos se basear? Os Sahaba radiallahu anhum e outros que estavam presentes deram diferentes opiniões. Hafiz ibn al-Hajj rahmatullahi alayhi, que é o autor do Fath al-Bari, que é a explicação de Sahih al-Bukhari, ele diz que, no meu ver, reuniram-se 4 opiniões naquele momento de basearem-se a questão do ano. Primeiro era acerca do nascimento de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alguns disseram que vamos basear-se
a partir do ano em que o profeta sallallahu alaihi wasallam nasceu. Outros disseram que não, vamos basear-se no ano em que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tornou-se profeta. Ou disseram que vamos basear-se no ano do falecimento de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E Hazrat Ali radiallahu anhu foi uma das pessoas que disse que vamos basear-se a partir do ano que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fez o Hijra, que ele saiu de Makkatul Mukarrama para Madinatul Munawwara. Então Hazrat Umar radiallahu anhu decidiu com essa última opinião de Hazrat Ali radiallahu anhu de Hijra. Hafiz ibn al-Hajar ele está a explicar que, no meu ver, eles não basearam-se no nascimento de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e nem no Bi'athat, que é a profecia de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, porque aqueles anos também eram, quer dizer, havia diferentes opiniões, aconteceu em que ano. Eles não estavam certos quando é que o profeta nasceu. Certamente, eles tinham uma ideia, tinham 2 ou 3 opiniões também, e quando o profeta também tornou-se como profeta. E a terceira opinião, que era do falecimento, eles disseram que se nós decidirmos na base disso, aquilo iria criar sempre uma tristeza. Sahabas eram pessoas muito próximas a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, e sempre que eles relembrassem que, olha, já passa 10 anos, 20 anos do falecimento do profeta, aquilo sempre iria criar uma tristeza dentro deles. Então, o mais correto que eles viram era basear-se no ano de Hijra de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Então, eles começaram a contar que desde aquele ano que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez o Hijra como primeiro, e assim sucessivamente eles foram contando os anos. Então, essa é a história do nosso ano Hijri, que veio com um acontecimento muito grande no Islã, que foi o Hijra. Prezados irmãos, Hijra, nós quando ouvimos falar do Hijra, nós pensamos que somente foi uma viagem que o profeta e os sahabas fizeram de Meca para Madina. Na nossa mente vem aquele percurso, aquela viagem. Mas realmente, prezados irmãos, Hijra foi aquele ponto do Islã onde veio a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, que foi tão crítico que Allah subhanahu wa ta'ala, através daquilo, deu a vitória aos sahabas, deu a vitória a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nós sabemos como é que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e os sahabas viviam em Meca. Eles eram perseguidos diariamente, eles não podiam praticamente proclamar o seu Islã. Se eles fizessem, eles iriam ser castigados, iam ser perseguidos, etc. Foi uma vida muito difícil. 3 anos que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, desde a profecia até a imigração que ficou em Meca, foi um ano muito difícil, próprio para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, próprio para os Sahaba radiallahu anhu. Foi um ano de grande dor, grande tristeza para eles. Mas, naquele período, eles estavam na obediência de Allah subhanahu wa ta'ala na totalidade. Qualquer que fosse a consequência daquilo, eles estavam prontos para encarar, para enfrentar. Eles não ficaram com o pé para trás, que agora, como eu tenho que adorar Allah subhanahu wa ta'ala, então eu irei criar formas de facilidade para eu não ser perseguido. Não, eles eram firmes naquilo. E essa firmeza abriu os caminhos de Hijra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e os sahabas chegaram a ter tais dificuldades em Meca. Até no Corão Allah subhanahu wa ta'ala relata isso. E o próprio profeta e os muçulmanos chegaram a dizer: Mata Nasrullah, quando há de vir a ajuda de Allah? Podemos imaginar qual foi a dor que eles estavam a sentir. Eles sabiam que Allah é verdadeiro, o Din de Allah é verdadeiro, aquilo que eles estavam a praticar é verdade. Mas Allah examinou durante esse todo o período, para separar os verdadeiros dos falsos. Porque aquele que tem imã verdadeiro, prezados irmãos, ele não há de ver a situação. Ele há de ver a ordem de Allah. E ele estará pronto para seguir com a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, independentemente daquilo que for acontecer. É o que os sahabas demonstraram durante aquele período. Então, depois Allah subhanahu wa ta'ala abriu o caminho de Hijra. Quando Allah abriu o caminho de Hijra, aquela situação também de Hijra foi dolorosa, foi difícil também. Porque, eles tinham que sair de Meca escondidos. Senão, os Quraysh, etc., eles estavam a perseguir eles também durante a viagem. Nesse contexto, durante o Hijra, alguns deles separaram-se dos seus familiares, marido da esposa, pai dos filhos, irmãos, etc., ficaram separados durante essa viagem.
eles perderam os seus bens, eles estavam prontos para largar tudo. Eles foram para Medina sem nenhum plano de como agora iriam iniciar as suas vidas. Veio a ordem de Allah e eles prontificaram para a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso, prezados irmãos, demonstra o que é a essência de Iman, como é que chega de fazer e agir a pessoa. Quando a pessoa tem a essência de Din dentro de si, ele não preocupa com o que vai acontecer. Naquele momento, ele não raciocina a lógica, ele não pensa muito. Veio a ordem de Allah, tem que cumprir, vamos, bismillah. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam não foi o primeiro a emigrar também, ele já havia enviado os sahabas em grupos pequenos, etc., separadamente para Madinatul Munawwar. Então, o incidente da migração de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, o Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu, nós já ouvimos várias vezes e nós mais ou menos já temos alguma ideia como é que eles tiveram que passar por aquelas dificuldades, etc. O objetivo hoje, prezados irmãos, é de chamarmos a atenção a um incidente de Hijra que aconteceu com um sahabi. Alguns podem já ter ouvido o seu nome, alguns não. Então nós iremos aprender hoje como é que foi o Hijra desse sahabi, Hazrat Suhaib ibn Sinan al-Rumi radiallahu anhu. Esse era um sahabi que nós devemos perceber quem ele era. Nós quando vimos al-Rumi, estamos a fazer referência a Roma, romanos, então nós ligamos diretamente que era um sahabi europeu. Mas não é bem assim. Hazrat Suhaib al-Rumi radiallahu anhu, ele originalmente era de Iraque e seu pai era um governante muito grande de uma das cidades ou do Iraque. Eles pertenciam ao Império Kisra, persa. Depois veio o ataque dos romanos sobre aquele império. Então eles levaram Hazrat Suhaib radiallahu anhu como prisioneiro para Roma. E ele viveu durante aquele período. Naquele momento ele ainda era uma criança, não era um jovem. Praticamente ele cresceu em Roma, ele teve a sua adolescência, etc. Naqueles anos que ele viveu como prisioneiro. E naquilo ele foi adaptando aquela cultura, aquela língua, etc. Então ele ficou conhecido como Ar-Rumi. E ele veio até Meca mais tarde como escravo. Hazrat Suhaib radiallahu anhu. Durante a sua estadia, prezados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a ele um grau muito elevado. Ele tornou-se um dos sahabas importantes. Hazrat Suhaib radiallahu anhu foi um dos 7 primeiros, aqueles 7 primeiros que declararam o seu Islã abertamente. Conforme vem que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu, Hazrat Bilal radiallahu anhu, Hazrat Ammar ibn Yasir, Hazrat Sumayya radiallahu anha e Hazrat Suhaib radiallahu anhu. Esses foram os 7 que declararam o seu Islã abertamente. E havia consequências para tal. Eles, quando declararam o seu Islã, eles abriram que agora nós somos muçulmanos, eles sabiam que agora teriam que enfrentar grandes dificuldades. E conforme vem que esses sahabas, eles eram torturados, eram oprimidos pelos Quraishitas, ao tal ponto, conforme vem que eles eram castigados, yu'adhabu hatta la yadri ma yaqul. Eles eram castigados ao tal ponto que perdiam a consciência. Eles já não sabiam o que estavam a falar. Imaginemos, prezados irmãos, qual é o tipo de castigo que eles tiveram que passar. Isso porque não é para fazer o seu dunya, não é para construir alguma riqueza, algum legado, não. Eles fizeram isso somente na obediência de Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala usou eles como um caminho para abrir o din até nós. Nós pensamos que nós estamos aqui sentados como muçulmanos, foi decisão nossa, ou talvez dos nossos pais, ou talvez dos nossos avós, bisavós, nós hoje sermos muçulmanos. Não. Allah subhanahu wa ta'ala usou essas personalidades queridas por ele. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam é o ser mais querido, estimado perante Allah subhanahu wa ta'ala. E os seus companheiros, aqueles que declararam o Islã, aqueles que aceitaram as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala ao ponto de Allah estar satisfeito com eles. Esses, prezados irmãos, tiveram que sacrificar, derramaram sangue, foram perseguidos e tudo. Hoje Din chegou até nós. Não é assim sentados, prezados irmãos. Din chegou até nós com esse tipo de sacrifício dos Sahaba radiallahu anhu. Então, Hazrat
Suhaib radiallahu anhu foi um daqueles que ele aceitou o Islã no princípio, conforme vem também, que ele e Hazrat Ammar ibn Yasir radiallahu anhuma, eles aceitaram o Islã no mesmo dia. Foram os primeiros, da primeira linha. E ele tinha várias qualidades, uma delas é que ele gostava muito de alimentar as pessoas. Ele era uma pessoa muito generosa e ele dava muito de comer às pessoas. Hazrat Umar radiallahu anhu, certa vez, chamou a atenção ele que, ó Suhaib, eu vejo que você, ao alimentar as pessoas, você está a ter muito gastos desnecessários. Você está a fazer israf, está a gastar acima da necessidade. Então você deve parar com essa ação. Hazrat Suhaib radiallahu anhu disse ao Umar, eu não faço isso de vontade própria porque eu tive essa iniciativa, mas sim eu ouvi um hadith de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qual era esse hadith? Khiyarukum man at'ama at-ta'am wa radda as-salam. Que melhor de vocês é aquele que dá de alimentar. Melhor é aquele que dá de alimentar o esfomeado e responde o salam. Então eu estou a obedecer esse dito de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Vejamos qual era a mentalidade dos Sahaba radiallahu anhu. Estava a fazer também porque ele queria chegar àquele nível de ser considerado como o melhor dos crentes. Então ele estava nesse nível de imã. E ele ganhou um grau muito elevado no khilafa de Hazrat Umar radiallahu anhu. Na altura da morte, Hazrat Umar radiallahu anhu fez wasiya. E quem deve dirigir o meu salat al-janaza é Hazrat Suhaib radiallahu anhu. Quem vai dirigir o meu janaza deve ser Hazrat Suhaib radiallahu anhu. E não só, ele deve também dirigir o salat dos crentes, até que os crentes depois não cheguem de estipular um amir para eles. Até não ter uma decisão dos mu'min de quem vai ser o próximo amir, Hazrat Suhaib radiallahu anhu irá dirigir o salat em Jamaat dos muçulmanos. E assim foi, até que depois os muçulmanos mais tarde vieram a escolher Hazrat Uthman radiallahu anhu. Então esse foi o grau de Hazrat Suhaib ar-Rumi radiallahu anhu. Ele tinha esse nível de imã. O objetivo aqui é explicarmos o hijrat dele. Como é que foi o hijrat de Hazrat Suhaib radiallahu anhu? Vem diferentes narrações como é que ele iniciou o seu hijrat. Resumidamente, iremos tentar juntar que os Quraishitas, eles aprisionaram ele antes do hijrat. Eles sabiam que agora os muçulmanos já estão a emigrar para Medina, então ele também será um deles. Então eles aprisionaram ele. Agora, Hazrat Suhaib radiallahu anhu começou a fazer como se estivesse com dores de barriga e constantemente ele saía fora para poder aliviar-se. Então os guardas que estavam a guarnecer, eles disseram que, olha, esse foi amaldiçoado com Lat e Uzza, que eram ídolos dos Quraishitas. E ele já está amaldiçoado, ele não há de conseguir fazer nada, toda hora está a ir para retrete e voltar, etc. Então eles ficaram descansados e foram dormir. Então Hazrat Suhaib, aproveitando dessa oportunidade, ele fugiu e ele começou a sair para Medina. E num certo lugar, Buraid, mais ou menos conforme vem nas narrações, algum grupo de Quraysh conseguiram perseguir ele até encontrarem-se com ele. Ele estava na sua montada. Ele tirou a flecha da aljava e ele disse para eles, olha, vocês sabem que eu sou um dos melhores arqueiros. Eu irei acabar essas flechas atrás de vocês. Quando acabar, irei tirar a minha espada e irei lutar convosco até que Allah decida entre nós qual será o nosso fim. Ou senão, vocês têm uma opção. Vocês ficam com tudo que eu ganhei. Todos os bens que eu já consegui até hoje é vosso. Vocês deixam-me ir para Medina. Numa outra narração vem que os próprios Quraishitas disseram para ele, olha, você veio em Meca como um escravo, uma pessoa fraca, Zé ninguém. Você hoje ganhou tudo aqui em Meca e você quer viajar levando todas essas riquezas também? Nós não vamos deixar. Então Hazrat Suhaib radiallahu anhu disse, tá bom. Vocês aceitam esse negócio? Eu entrego tudo o que eu ganhei. Vocês deixam o meu caminho para Medina. Então eles disseram que está certo. Se for assim, nós iremos deixar. Então ele indicou um certo lugar na sua casa. Olha, vocês vão aqui, vocês vão ter tudo. E eu deixei algumas pertenças também com uma certa pessoa, vocês vão levar. Então eles aceitaram e deixaram Hazrat Suhaib radiallahu anhu na sua viagem. Esse é o ponto importante. Esse é o foco desse hijra. Hazrat Suhaib radiallahu anhu, em troca da ordem de Allah, ele sacrificou tudo que ele ganhou até aquele momento. Ele era um escravo, era uma pessoa que não tinha nada. Allah deu ele, mas ele percebeu que isso que eu ganhei não é meu também. Quem deu é Allah subhanahu wa ta'ala.
Então ele não pensou duas vezes que, não, deixa um pouco para mim, eu vou ganhar um pouco também, senão nós sabemos nossa mentalidade, prezados irmãos. Nós aquilo que ganhamos, pensamos que quer dizer, foi esforço nosso. Então, quando é para gastar, nós já temos um pé para trás. Mas se nós pensarmos que quem deu é Allah, e estamos a gastar para Allah subhanahu wa ta'ala, não vai ser difícil. Ele saiu e continuou a sua viagem até chegar em Medina. Ele encontrou-se com Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah já havia enviado revelação para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sem Hazrat Suhaib ter contado ao profeta. Ele encontrou o profeta, logo disse: Rabbi Halbei, você fez um grande negócio. Foi um negócio de grande lucro. Você lucrou bastante. Aí Allah subhanahu wa ta'ala enviou essa ayat: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. E dentro das pessoas existem aqueles que vão fazer negócios, vão vender a eles próprios, somente para conseguir a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. A ayat está a vir com a ação de um sahabi. Podemos ver, prezados irmãos, grandeza de Islam, grandeza que eles tinham dentro deles. Hoje, se nós temos que sacrificar um pouco do nosso dunya para o nosso din, para o nosso benefício, para proteger a nós mesmos, quantos de nós vai estar pronto para tal? Aqui Sahabi não pensou duas vezes, ele não sabia Medina como vou iniciar a vida, mas disse que não, tudo o que deixei é de Allah subhanahu wa ta'ala, é para Allah subhanahu wa ta'ala. Então isso levou ele a fazer o hijrat de Medina, de Meca para Medina, e Allah subhanahu wa ta'ala revelou a ayat do Corão. Olha, esses são aqueles homens que conseguem fazer negócio somente para a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. Esse foi o grau que Hazrat Suhaib ibn Sinan al-Rumi radiallahu anhu alcançou no Hijra. Então, fizemos menção disso como estamos a iniciar o ano Hijri. É para cada um de nós também, prezados irmãos, a partir desse novo ano que nós temos, fazermos esse niyat, fazermos essas intenções de mudarmos agora. Hijrat, prezados irmãos, literalmente tem aquele significado de movimentar-se de um lugar para outro, ou para melhoria de vida, ou para uma nova casa, etc. No Islã, foi ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Hijrat, aquilo que o profeta e sahabas fizeram, deixando Meca para Medina. E todos os outros Anbiya, alayhi salatu wassalam, também fizeram Hijrat. Fizeram Hijrat na ordem de Allah para a melhoria do din. Hijrat que cada um de nós podemos fazer ainda hoje, prezados irmãos, é um hadith de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Que Hazrat Abdullah ibn Amr radiallahu anhu, ele diz que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: Muslim é aquele man salima al-muslimuna min lisani wa yadi. Muçulmano verdadeiro é aquele que outros muçulmanos estão protegidos da sua língua e da sua mão. Ele não causa mal para outro muçulmano. Esse é muçulmano verdadeiro. O al-muhajir e quer dizer, aquele que imigrante, aquele que faz hijra, de quem? Man hajara ma nahallahu anhu. Aquele que abandona tudo aquilo que Allah proibiu. Esse é o muhajir verdadeiro. Esse hijrat nós podemos fazer diariamente. Cada um de nós tem que fazer, não é podemos, temos que fazer. Abandonarmos todas as proibições da parte de Allah. Esse é o hijrat verdadeiro. Nós hoje podemos falar, já não há aquela abertura de emigrarmos para Medina, etc. Aquilo foi nos tempos do profeta. Mas essa é uma realidade que cada um de nós tem. Abandonarmos todo o mal, todo o pecado, toda a desobediência de Allah subhanahu wa ta'ala. E nós aproximarmos de Allah subhanahu wa ta'ala. Seremos considerados também como muhajir, aquele que emigrou, aquele que abandonou aquilo que era do desagrado de Allah, para aquilo que era de satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. E só para terminar, um hadith de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, que nós estamos a iniciar o ano, que deve ser uma reflexão nossa, porque nós estamos a aumentar o nosso período de vida. Iniciou um ano, aumentamos agora o período da nossa vida. Estamos mais velhos em relação ao ano passado. Então, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, o que disse, né? Alguém perguntou, e que Allah subhanahu wa ta'ala esteja satisfeito, e Allah recompensa a Sahaba radiallahu anhu por terem feito essas perguntas. E isso está a beneficiar a nós. Esse um Sahaba perguntou a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Ayyun nasi khair? Das pessoas, quem é melhor, considerado o melhor das pessoas? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: Man tala umruhu wa hasuna amalu. O melhor das pessoas é aquele que tem longa vida e boas ações. Quanto mais ele vai envelhecendo, a sua vida vai tornando-se longa, mais as suas ações vão aumentar, boas ações.
Essa é a melhor das pessoas. E ele perguntou, Ayyun nas shar, das pessoas, qual é a pior das pessoas? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz, Man tala umruhu wa sa'a amalu. Aquele que tem uma longa vida, mas tem ações erradas. Quanto mais ele vai envelhecendo, mais as suas ações, mais ações vão aumentando também. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos proteja disso. Então, prezados irmãos, é muito importante nós pensarmos, chegarmos, voltarmos às nossas raízes. E Hijrat foi um passo muito importante. E hoje, prezados irmãos, nós também ainda podemos fazer com a intenção de Hijrat, para nós movimentarmos no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando nós saímos da nossa localidade, vamos esforçar noutras localidades com o propósito de Din. E nós estamos a esforçar aquilo que o profeta fez, sahabas fizeram. Hoje nós não conseguimos entregar as nossas vidas. Somos fracos, muito fracos. Para a causa de Din, como sahabas sacrificaram, nós não conseguimos chegar. Mas podemos sacrificar um pouco do nosso tempo, um pouco das nossas vidas, um pouco dos nossos valores, gastando, saindo no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. E para tal vai haver agora para a semana, inshallah, no dia 29, 30, 31 de julho, a outra semana, em Lixinga vai haver o Ijtimá Nacional. Esse Ijtimá, prezados irmãos, é para juntarmos a preocupação de Moçambique em geral. Como é que nós vamos tornar-se mais próximos de Allah subhanahu wa ta'ala? Como é que nós vamos tornar-se servos verdadeiros de Allah subhanahu wa ta'ala? É um ficar coletivo. Quando a preocupação é feita numa escala coletiva, situações dos seus também vêm de boas, quer dizer, boas situações vêm para o coletivo. Quando nós preocupamos de uma forma coletiva, então Allah envia situações também de bom para o coletivo. Nós podemos estar a fazer ficar individualmente, mas se coletivamente nós estivermos na desobediência de Allah, então mais situações virão para nós. Porque em coletivo nós estamos na desobediência de Allah. Então essa é uma preocupação para em coletivo nós estarmos na obediência de Allah subhanahu wa ta'ala. Ganhamos esse ficar. Como é que Dina dentro da minha vida, vida dos meus familiares, na nossa cidade, no nosso país, no Ummat em geral. Para isso está a haver esse sistema. Vai ser 29, 30, 31 em Lixinga. Existem formas, existem via também terrestre praticamente que ficou, via aérea também, que nós podemos chegar a ter nosso sistema. É um sacrifício sem dúvida. E nós teremos que fechar os nossos afazeres, afastarmos um pouco dos nossos familiares. Mas ouvimos aqui como é que Sahaba, profeta sallallahu alaihi wasallam e Sahabas, como é que eles sacrificaram. E nós hoje sentados nas nossas casas, nossos afazeres, prezados irmãos, não vamos alcançar aqueles graus a não ser com sacrifício. Por isso tem esse estimar, fazermos doar também para estimar, dentro das casas também informarmos as nossas senhoras que fiquem envolvidas a jejuar, fazendo doar também. Aqueles que não conseguirem ir também fazerem doar, tentarmos enviar aqueles que conseguirem também, e nós teremos parte também na recompensa. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.